Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para vir aqui compartilhar com vocês e essa palavra falou muito comigo. Fala sobre deserto. O deserto que Deus permite passarmos ao longo da nossa caminhada para nos provar, para nos fazer crescer, porque eu acredito que todo deserto é lugar de passagem, mas o tempo dessa passagem vai ser determinado por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas reações e ações. Eu quero ler com vocês o texto de Deuteronômio 8, do versículo 2 ao versículo 4. Fala assim: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aqui está falando sobre a humilhação de Deus, mas fala também sobre o maná, sobre o cuidado de Deus. Fala sobre ele colocar-nos à prova para provar, esquadrinhar o nosso coração. Quem é você no deserto? O tema desta palavra hoje é esse. Quem é você no deserto? E você já parou para se perguntar quem é você no deserto? Tem até uma palavra, tem até uma canção de, acho que é Trazendo a Arca, que fala: quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você no deserto? Você é aquele que sente falta das codornizes do Egito? Ou você é aquele que agradece e se alegra pelo maná que Deus manda todos os dias? Porque eu fico pensando, se não fosse o deserto, as pessoas conheceriam o maná? Se eles ficassem lá no palácio, na terra do Egito, eles teriam provado de tantas maravilhas que Deus fez na vida deles, roupas que não se desgastaram, sandálias que não se desgastaram. Uns dias atrás eu até estava ouvindo uma palavra onde o pastor falou algo assim muito interessante. Quem tem criança, né, sabe que criança perde calçado toda hora. Toda hora o pé cresce, o calçado não dá. Toda hora a roupa não dá mais porque a criança cresceu, a calça ficou curta, a blusa ficou curta, ficou apertada. Você imagina, aquele pessoal era para ter passado 40 dias no deserto, mas pela murmuração, como diz aqui em Deuteronômio 2 até o 4, 8 do 2 até o 4, tá falando sobre provar o coração. Então você já parou para se perguntar, quando você está no deserto, o que Deus quer fazer com você? O que Deus quer arrancar de dentro do seu coração? Às vezes o orgulho, às vezes a soberba, às vezes a mágoa de uma pessoa que você não fala há muitos anos. Enfim. Então, o tema da palavra de hoje é: quem é você no deserto? E aqui eu escrevi algumas coisas. Quem é você quando tudo está desmoronando à sua volta? Quem é você quando nada mais faz sentido aos seus olhos físicos? Às vezes você está passando por uma situação na sua vida que você fala assim: não tem mais jeito, acabou tudo. Não tem mais esperança para essa situação, acabou. E
E Deus nos mostra que não, que há esperança sim. Quando em várias passagens da palavra, da Bíblia, fala sobre ressurreição, sobre os milagres de Jesus, né? A gente consegue entender que nada é impossível para Deus. Na palavra mesmo fala que nada é impossível àquele que crê. Então, quem é você quando nada mais faz sentido aos seus olhos? Você desiste? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido continuar, eu não vejo mais saída nisso. E quem é você quando tudo está desmoronando à sua volta? Você é aquela pessoa que reclama? Você é aquela pessoa negativa que pensa nada mais dá certo, nada dá certo para mim? Quem nunca falou isso, né? Quem nunca falou isso? E eu vou continuar falando aqui. O povo foi conduzido ao deserto e a estimativa de travessia era de 40 dias. Mas o povo começou a murmurar. A ingratidão, a ansiedade tomou conta do coração deles. E o que era para ter durado 40 dias, durou 40 anos. Quantas vezes Deus nos promete algo? Quantas vezes Deus nos promete algo que aparentemente a gente está muito empolgado? A gente está muito empolgado e aparentemente vai acontecer amanhã. Caramba! Deus me prometeu uma porta de emprego. Aí, no outro dia, nada. Deus me prometeu que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Vai enviar provisão, eu vou pagar minhas dívidas. Passaram-se uma semana, nada. Como que fica o seu coração quando você não vê resposta? Quando você não vê saída, quando você não vê direção? Como está seu coração? Quando Deus promete que vai restaurar o seu casamento, e passaram dias, meses, semanas, meses, e nada aconteceu. Como permanece o seu coração? O que Deus vê quando Ele te sonda depois de um mês? Depois de 2 meses? Será que Deus encontra um coração quebrantado, um coração confiante, temente a Deus, crendo o Senhor é fiel para fazer? Não importa o tempo que vai durar esse deserto, Ele vai me tirar daqui, Ele vai me levar para Canaã. Era para ter durado 40 dias, irmãos. O deserto. Duraram 40 anos. Eu acredito que na mente daquelas pessoas, depois que passaram 10 anos, eles já não acreditavam mais. Alguns não acreditavam mais. Passaram 20 anos. Ixi! Deus esqueceu de nós. 30 anos, 3 décadas. E o povo reclamando. E o povo murmurando. E o Senhor falou. E o Senhor falando, não, eles não estão preparados para Canaã. Eu fico me perguntando, quando chegou aos 40 anos e se cumpriu a promessa, qual foi a reação daquele povo que desacreditou? Você já parou para pensar? Quando eles alcançaram Canaã, eu acredito que muitos ficaram pelo caminho, muitos morreram, outros nasceram em 40 anos. Vidas foram nascendo, outras foram se ceifando. Mas quem permaneceu firme, quem confiou e quem acreditou, viu Canaã. E eu continuo aqui. No deserto houve muito milagre. As roupas e os calçados que não se desgastavam,
o maná dos céus, entre outros que aquele povo vivenciou dia após dia, e ainda assim não estavam com o coração grato. Você já parou para pensar sobre como está a sua gratidão a Deus? Gratidão? Eu estou no deserto. Gratidão pelo deserto? Sim, filho. Um dia eu ouvi Deus falando assim, sim, filha, seja grata pelo deserto que te faz provar do meu maná. Eu ouvi Deus falando isso ao meu coração. Eu clamando, Senhor, Senhor, por que esse deserto? E ele falou, filha, seja grata. Seja grata pelo deserto que te faz provar do meu maná. E como que está a sua gratidão a Deus? Como que está o seu coração nesse deserto que você está passando? Eu não sei qual é. Eu estou passando por um deserto. Deus sabe qual é o meu deserto hoje. Mas eu estou aqui, estudando sobre o deserto. E Deus falou comigo hoje, filhinha, aquieta-te, eu sou contigo, eu sou o seu Deus. E eu continuei escrevendo. Eu estou aqui me perguntando, quem sou eu no deserto? Sim, quem sou eu no deserto? Eu já passei por algumas fases nesse deserto. Eu passei a fase da revolta. Eu passei a fase dos questionamentos. Senhor, Senhor, por que me provas assim, Senhor? Por que me provas assim? Sabe qual é a resposta? Filhinha, eu só provo aquele que eu amo, eu só corrijo aquele que eu amo. O pai só corrige o filho que ele ama. Não despreze a correção do seu pai. Não despreze o deserto que te faz crescer. Não despreze o deserto que te faz provar do maná. Se tudo tivesse bem na sua vida hoje, se você não tivesse no deserto, é confortável. É confortável quando tudo tá ótimo. É confortável quando está tudo bem na nossa vida. Quando a gente só tem o que agradecer. Senhor, obrigada pelas bênçãos, obrigada por tudo, obrigada, obrigada, obrigada. Sim, Senhor, é maravilhoso te agradecer, Senhor, pelas bênçãos. Mas e quando o deserto vem? Mas e quando o deserto vem? Você está preparado para adorar no deserto? Você está preparado para ser grato no deserto? Senhor, obrigada, Senhor, pelo maná. As pessoas, na palavra fala que eles começaram a murmurar. Estavam com saudade das codornizas. Estavam com saudade dos banquetes, das frutas, dos pepinos. Meu Deus, quanta ingratidão. Quanta ingratidão. Eu fico me perguntando como que nós somos ingratos. Muitas vezes da nossa vida nós somos tão ingratos. Às vezes a gente tem tudo. Às vezes a gente tem tudo. Tem saúde, graças a Deus. Às vezes a gente tem as contas pagas, uma família unida, alimento na mesa. E a gente sempre acha um motivo para reclamar. Senhor, por que eu não tenho dinheiro hoje para ir no shopping? Ah, Senhor, eu queria tanto estar viajando hoje. Todo mundo tá viajando. A gente sempre acha uma forma de
A gente sempre acha uma forma de murmurar. Nós somos como aquele povo no deserto. A gente prova do maná todos os dias. E ainda assim a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Aquilo que é soberbo, aquilo que é supérfluo. E eu continuo falando aqui. Quando Deus olha para mim, nessa estação da minha vida, o que Ele vê? Será que Ele encontra em mim um coração grato? Será que Deus olha para mim hoje e fala assim: eu vejo gratidão no coração da minha filha, mesmo no deserto. Eu vejo honra no coração da minha filha, mesmo no deserto. Será? Será, Paizinho, que o Senhor está vendo gratidão no meu coração? Ou só murmuração? Ou o Senhor só está vendo murmuração? Me perdoa, Senhor. Há uma grande diferença entre suportar o deserto e aceitar o deserto. Será que você está suportando? Ou você está aceitando o seu deserto? E uns dias atrás Deus falou isso comigo. Filhinha, você só está suportando esse deserto. Você não está aceitando o seu deserto. Suportar é diferente de aceitar. Porque quando você suporta alguma coisa, você tolera. Você aguenta, você é obrigado a tolerar aquilo. Eu estou tolerando esse deserto, mas se eu pudesse eu não estaria aqui. Sim, certo, ninguém quer passar pelo deserto, né? Suportar gera um desgaste emocional, porque você sempre vai ficar se questionando por que eu tô aqui. Eu não queria estar aqui, eu queria estar em Canaã. Ou muitos vão dizer, eu queria estar no Egito, comendo codornizes. Mas quando você aceita, você acolhe aquela realidade, você aceita, a palavra já está dizendo, você aceita aquela realidade, eu preciso. Tá doendo, é difícil, mas eu aceito, Senhor. E você não tem mágoa do seu deserto. Não tem peso. Mesmo que seja difícil, mesmo que você chore, mesmo que você sinta dor, mesmo que você grite, mas você tem paz de espírito. Você tem paz de espírito. Você sabe quem está com você no deserto. Você sabe que você tem o Deus do maná. Você tem o Deus do milagre. E eu continuo dizendo, quando apenas suportamos o deserto, estamos sujeitos a murmurar, porque estamos ali, mas não concordamos que merecemos tal posição. Senhor, por que eu estou aqui no deserto? Eu estava te buscando de vez em quando. De vez em quando, Senhor, eu acordava na madrugada e te agradecia. Obrigada, Senhor. De vez em quando, eu me lembrava do Senhor, Deus. Por que eu estou no deserto? Mas quando aceitamos o deserto, nós entendemos que aquele momento será um momento de crescimento, de provar os milagres de Deus. Porque toda humilhação trará sobre nós um peso de glória, sobre aquele que aceitar com humildade e esperar o tempo certo de Deus para nos honrar, porque na palavra diz que Deus nos honra. Deus nos honra. Ele nos mostra que Ele se importa com a gente. O deserto nos mostra que Deus se importa com a gente. Porque, como diz aqui em Deuteronômio, está dizendo, verso 4, as roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos.
Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Meu Deus! Será que não vale a pena passar pelo deserto? Será que não vale a pena passar pelo deserto do Senhor? Porque olha quantas coisas Ele faz por nós que suporta o deserto. Quantas maravilhas existem em Canaã. Será que vale a pena você desistir do deserto? Não vale a pena. E eu continuo dizendo, Deuteronômio 8:2 em diante, nos mostra que o deserto não é um lugar de permanência, mas de preparação, onde Deus nos fortalece e nos molda, e molda a nossa confiança nele. E aqui eu coloquei algumas passagens de Isaías 35:1. E em Isaías 35:1 fala o seguinte: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como uma tulipa. Verso 2: e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Sim, o Senhor virá. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E em Oséias 2:14 também, em Oséias 2:14 está falando assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. 15. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamarás mais meu Senhor. Então, aqui está falando sobre o Deus que nos tira, que nos atrai. E está falando no verso 15: devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acó a porta da esperança. E eu continuei dizendo aqui: portanto, muitas vezes a nossa natureza terrena nos leva a ter medo. Sim, é normal. Somos humanos e temos medos. A nossa natureza terrena nos leva a ter medo, nos leva a ter ansiedade, a ficar ansiosos e aflitos. Mas se nós nos voltarmos para a palavra, veremos várias promessas de que o próprio Deus está conosco. O próprio Deus está conosco. Deus estava lá no deserto. Deus está no deserto com você. Você não está sozinho no deserto. Eu não estou sozinho no deserto. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu vou ler aqui Isaías 41:10. E em Isaías 10 fala assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluias. Tantas promessas que Deus nos fez. E em Josué também, em Josué 1:9. Em Josué diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você está andando pelo deserto? Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está com você no deserto. O Senhor vai estar com você onde você estiver. Você está no deserto, Deus está com você. E Salmos 56:3 também. Em Salmos 56:3 e 4, fala assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer-me? Se o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há está comigo, eu confiarei nele, mesmo com medo. Ainda assim eu vou confiar nele. E aqui eu continuo já para encerrar. Em diversos momentos vamos ser tentados a duvidar de que estamos indo pelo caminho certo. Será, Senhor? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será mesmo? Nós vamos ser tentados. Muitas vezes as vozes contrárias vão vir te perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena passar por tudo isso? Será que vale a pena passar pelo deserto? Ah, menino, esquece esse negócio de deserto. Vai viver sua vida. Que você é tão nova. Eu ouvi. Você é tão bonita. Beleza passa. Juventude passa. E rápido. Vai viver sua vida. Vai fazer o que você tem vontade. Esquece isso. Desiste. Não. Muitas vezes nós somos tentados a duvidar de que estamos indo pelo caminho certo. Será? Será que vale a pena lutar mesmo? Ih, você não consegue emprego melhor que isso, não. Aquele curso não é pra você, não, menina. Você vai ouvir muito isso. Casamento. Que viver solteiro é melhor. Liberdade. Quem nunca ouviu isso? Ih, você é tão bobo. Você é tão boba. Passando por tudo isso sem merecer. Mas não é sobre merecimento. Não é sobre merecimento, irmãos. É sobre propósito. Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o propósito de Deus nesse deserto que você está vivendo hoje? Uma porta de emprego melhor? Uma libertação? A restauração do seu casamento? Você já parou para pensar? Se você suportar tudinho hoje, qual vai ser a sua recompensa? Porque o homem é falho. Nem sempre o homem vai te recompensar pelo que você faz por ele. Mas o Senhor, ele é fiel para recompensar as nossas batalhas, para nos dar os despojos da guerra. Às vezes você está passando por uma guerra. Permaneça. Permaneça na guerra. Mas permaneça de joelhos, permaneça confiante. Porque, como está dizendo, em diversos momentos vamos ser tentados a duvidar de que estamos indo pelo caminho certo.
Vamos duvidar das promessas de Deus e até mesmo nos achar indignos e não merecedores de tanto. Senhor, será que eu mereço tanto? Será que eu não estou te pedindo demais, Senhor? Mas quando olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos um Deus que entregou o seu próprio Filho por nós e não merecíamos. Nós não merecíamos, mas Deus fez. Ele entregou seu único filho para morrer por mim e por você, e morte de cruz. Quem é você no deserto? Aquele que sente falta dos banquetes do Egito ou aquele que se alegra e é grato pelo maná que cai do céu todos os dias fielmente? Quem é você no deserto? O que tem atrasado você de chegar a Canaã? A murmuração? A incredulidade? Os questionamentos? O que tem atrasado você de chegar a Canaã? A falta de gratidão no seu coração? Posso orar por você? Hoje, essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu estou vivendo o deserto de Deus. Eu estou passando pelo vale. Mas eu confio no Deus do deserto, no Deus do maná, no Deus dos milagres, no Deus de Canaã. Eu confio no Deus que não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo de ontem, de hoje, sempre será o mesmo, ele é imutável. Os milagres que Deus fez ontem, o Senhor continua fazendo. Os milagres que o Senhor fez no deserto, Ele continua fazendo. Ele é imutável. Então, eu quero orar nessa tarde. E eu te convido a estar orando também. Está levando o seu pensamento a Deus nesta hora e se perguntando: Senhor, onde eu estou errando? Senhor, o que está atrasando o meu milagre? O que está atrasando, Senhor, a minha chegada a Canaã? Ora nessa tarde comigo. À noite, de dia, de manhã, de madrugada. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu te convido a estar orando. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora eu quero engrandecer o teu santo nome, Jesus. Eu quero te glorificar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas principalmente por tudo que o Senhor é, Deus, para nós. Pai amado, Pai querido, quantas e quantas vezes nós somos tentados, Deus, a desistir, Deus. Quantas e quantas vezes, Deus, Satanás envia, Senhor, pessoas para nos desanimar. Quantas e quantas vezes Satanás envia pessoas, Deus, para nos entristecer, Pai. Deus, mas nós precisamos estar firmes, Deus. Firmes nas tuas promessas, firmes na tua palavra, Senhor. Aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta tarde, Senhor, por sabedoria, por paciência, Deus, por crescimento, Pai. Eu clamo a Ti nesta tarde, Senhor, por direcionamento, Pai. Não nos deixa nos perder, Senhor, no deserto. Não nos deixa, Senhor, nos perdermos, Pai, no deserto, Pai. Porque na Tua palavra mesmo diz, Senhor, que o deserto ele é lugar de passagem, é lugar de prova, é lugar de crescimento, é lugar de amadurecimento, Senhor. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continue a Tua boa obra em nossas vidas, Pai. Nos amadureça, nos faça crescer, amadurecer e viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. O deserto, Senhor. O deserto, Pai, não é apenas um lugar, Senhor,
onde somos provados, mas precisamos ser aprovados, Pai. Meu Deus, eu fico imaginando quantas pessoas foram reprovadas, Deus, naqueles 40 anos. Quantas pessoas foram reprovadas e ficaram pelo caminho, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, que transforma. Sonda, Deus, nosso coração, Pai, e tudo aquilo que não for agradável a Ti, Senhor, retira. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, para que nós possamos suportar o processo, Deus. Que nós venhamos, Senhor, fazer uma autorreflexão, Deus. A partir de agora, todos os dias, nós venhamos refletir nas nossas atitudes. Em nome de Jesus, que todo espírito de murmuração caia por terra. Todo espírito de reclamação caia por terra, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, um coração grato. Um coração disposto a te obedecer, mesmo que na dor, Senhor. Mesmo que na escassez. Deus, nos dê um coração grato. Nos dê um coração quebrantado, humilde, Senhor. Para suportar, Deus, o teu processo. Para suportar o deserto, Pai, que nos ensina. O deserto que nos prova. O deserto, Senhor, que nos capacita, Senhor. Para alcançar Canaã. Porque, Deus, se nós não formos preparados no deserto, nós não aguentaremos a glória de Canaã. Nos prepara, Senhor, para recebermos a glória de Canaã, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém.